Você sente dores nas articulações que não passam. Aquele cansaço constante que não tem explicação. Aquela sensação de que o corpo está sempre pesado, inflamado, sem disposição. A maioria das pessoas aceita isso como consequência inevitável da idade. Toma um anti-inflamatório, alivia por alguns dias, e o ciclo recomeça. Mas aqui está o que poucos médicos discutem com clareza nas consultas. Em muitos casos, a inflamação crônica que causa essas dores não vem da idade. Vem do prato. Vem de alimentos que você consome todos os dias, menos muitos deles com a convicção de que são inofensivos ou até saudáveis. Hoje eu vou te mostrar os 7 alimentos que mais alimentam a inflamação no organismo após os 60 anos. Vou explicar o mecanismo científico de cada um. E no final vou te dar a lista completa dos alimentos que fazem o oposto, que desinflamam, que protegem as articulações e que devolvem a energia que a inflamação crônica rouba. Fica comigo até o final, porque o alimento número 1 da lista é o que mais surpreende, e o erro que vou revelar no encerramento é cometido por milhões de pessoas todos os dias com a melhor das intenções. Eu sou a doutora Maria Tereza, especialista em saúde e longevidade 60+. Vamos começar! Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E me diz também, você sente dores nas articulações ou cansaço crônico com frequência? Quero saber quantas pessoas estão passando por isso e vão começar a mudar essa realidade a partir de hoje. O perigo da inflamação silenciosa. O que está acontecendo dentro do seu corpo antes de falar sobre os alimentos? Preciso te explicar um mecanismo. Porque quando você entende o que está acontecendo por dentro, as escolhas alimentares passam a fazer muito mais sentido. A inflamação é uma resposta natural e necessária do sistema imunológico. Quando você se machuca ou pega uma infecção, o corpo inflama aquela área para combater o problema e iniciar a cura. Isso é inflamação aguda menos e é saudável. O problema é quando a inflamação não desliga. Quando ela fica presente em baixa intensidade de forma contínua, sem causa específica, por meses ou anos. Isso é a inflamação crônica de baixo grau e ela é silenciosa. Não dói de forma aguda, não tem febre, mas vai minando o organismo por dentro. A inflamação crônica está na base de praticamente todas as doenças associadas ao envelhecimento, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrose, declínio cognitivo, câncer e até gordura no fígado. E ela tem marcadores mensuráveis no sangue menos como a proteína C reativa e a interleucina 6, que aumentam com a dieta inflamatória e diminuem com a dieta anti-inflamatória. O ponto crucial é este. A alimentação é um dos fatores mais poderosos para aumentar ou reduzir a inflamação crônica. E não adianta apenas acrescentar alimentos inflamatórios, é preciso também retirar os que alimentam o fogo. Dona Conceição, 72 anos. Chegou ao consultório com dores nas articulações que ela descrevia como constantes menos nos joelhos, nas mãos, nas costas. Ela usava anti-inflame quase todos os dias. Quando analisamos o dia alimentar dela com cuidado, o padrão ficou claro: pão branco no café da manhã, suco de caixinha, embutidos no lanche, refrigerante no almoço, biscoito recheado à tarde e refeição congelada no jantar. Nenhum desses alimentos parecia problema isoladamente para ela. Juntos, estavam criando um estado inflamatório sistêmico contínuo, em 2 meses de mudanças graduais, sem eliminar tudo de uma vez, mas substituindo de forma progressiva menos. A dor tinha reduzido tanto que ela parou de usar o anti-inflamatório diário. Não precisou de remédio novo. Precisou de informação. Alimento 7, embutidos e carnes processadas. O cancerígeno que está na geladeira de quase todo mundo. Vamos começar com um alimento que tem um nível de evidência científica tão sólido que a Organização Mundial da Saúde tomou uma posição formal sobre ele. Linguiça, salsicha, presunto, mortadela, bacon, salame, nuggets, peito de peru fatiado,
todos esses produtos são classificados pela OMS como cancerígenos do grupo 1. Isso significa que há evidência concreta e consistente de que aumentam o risco de câncer, especialmente de intestino e estômago. Para chegar a essa classificação, a OMS revisou mais de 800 publicações científicas. O mecanismo central envolve os nitratos e nitritos usados como conservantes, que dentro do organismo se convertem em nitrosaminas, compostos com potente ação inflamatória e carcinogênica. O ponto que mais surpreende as pessoas é que o peito de peru fatiado menos, aparentemente uma opção saudável de carne branca menos, está na mesma lista. Não por ser carne branca, mas por ser processado com os mesmos conservantes. Comer embutidos eventualmente não é um problema para a maioria das pessoas. O problema é o consumo diário, que muitos fazem sem perceber. Porque esses alimentos estão presentes no café da manhã, no lanche e nos lanches rápidos do dia. Orientação prática: substitua embutidos por proteínas não processadas, ovos mexidos, frango desfiado, atum natural, queijo branco fresco. São igualmente práticos, mais nutritivos e sem os compostos inflamatórios dos processados. Alimento 6. Carboidratos refinados, o pico de açúcar que acende o fogo da inflamação. Esse alimento está no café da manhã da maioria das pessoas acima de 60 anos e é um dos maiores responsáveis pela inflamação crônica silenciosa. Pão branco, bolo, biscoito, macarrão comum, arroz branco consumido sozinho, todos esses alimentos têm o que chamamos de alto índice glicêmico. Eles são digeridos rapidamente e lançam grandes quantidades de glicose na corrente sanguínea em pouco tempo. Esse pico de glicemia força o pâncreas a produzir grandes quantidades de insulina para normalizar o açúcar no sangue. E a insulina elevada de forma repetida e crônica ativa cascatas inflamatórias no organismo, elevando marcadores como a proteína C reativa e as interleucinas PR. Além disso, os carboidratos refinados não têm fibras, que são fundamentais para alimentar as bactérias benéficas do intestino. Sem fibras, o microbioma se desequilibra, e um microbioma desequilibrado é em si uma fonte de inflamação sistêmica. A distinção importante aqui é que não são todos os carboidratos, o problema menos é o refinamento. O arroz com feijão, por exemplo, não inflama da mesma forma. O feijão tem fibras e proteínas que desaceleram a absorção da glicose do arroz. O pão integral feito com farinha de verdade, não com corante caramelo disfarçando farinha branca, menos tem fibras que fazem a mesma função. Orientação prática: substitua gradualmente os carboidratos refinados por versões integrais de verdade ou por alternativas sem glúten menos aveia. Farinha de arroz integral, batata doce, mandioca. Sempre combine carboidratos com proteína ou gordura boa para moderar o pico glicêmico. Alimento 5. Açúcar adicionado e açúcar escondido. O caramelizador silencioso das suas articulações. O açúcar é talvez o ingrediente com maior impacto inflamatório da dieta ocidental moderna. E o mais difícil de evitar porque está escondido em produtos que parecem inofensivos. O mecanismo de inflamação do açúcar vai além do pico de insulina. O consumo excessivo de açúcar causa um processo chamado glicação avançada menos, onde as moléculas de açúcar se ligam às proteínas do organismo, alterando sua estrutura e função. O colágeno das articulações fica mais rígido. As paredes das artérias endurecem. Os nervos ficam mais vulneráveis ao dano. Os produtos finais dessa glicação, menos chamados AGEs, são potentes ativadores de inflamação crônica. E eles se acumulam progressivamente com o envelhecimento, sendo acelerados pelo consumo de açúcar. O problema prático é que o açúcar está escondido em produtos que parecem saudáveis. Molho de tomate industrializado, molho de salada, biscoito água e sal, iogurte com frutas, cereal matinal, pão de forma, suco de fruta de caixinha. Leia os rótulos. Se algum tipo de açúcar aparecer entre os primeiros ingredientes da lista. O produto tem açúcar em quantidade significativa. Orientação prática: reduza o açúcar gradualmente.
O paladar se adapta em 2 a 4 semanas. Comece pelo café e pelo chá, depois pelos iogurtes. Troque o adoçado pelo natural integral. O paladar que foi treinado para o doce pode ser retreinado para apreciar o sabor natural dos alimentos. Alimento 4. Óleos vegetais refinados em excesso desequilíbrio que inflama de dentro para fora. Esse é o alimento da lista que mais gera controvérsia menos e onde a nuance é mais importante. Os óleos vegetais refinados em si, soja, milho, girassol, canola, não são necessariamente venenos quando usados com moderação. O problema está no excesso e no desequilíbrio que eles criam. Esses óleos são ricos em ômega-6, um tipo de gordura que, em excesso, é pró-inflamatória. O ômega-3, presente nos peixes gordurosos, nas sementes de chia e na linhaça, é anti-inflamatório. Na dieta ancestral humana, a proporção entre ômega-6 e ômega-3 era de aproximadamente 1:1. Na dieta ocidental moderna, essa proporção saltou para algo entre 15, 1 e 20, 1. Muito mais ômega-6 do que ômega-3, esse desequilíbrio, não os óleos vegetais isoladamente, é o que alimenta a inflamação crônica. Quando você consome pouco peixe, pouca chia, pouca linhaça e ao mesmo tempo usa muito óleo de soja ou girassol. O organismo fica sobrecarregado de ômega-6 sem o ômega-3 para equilibrar. Orientação prática. Substitua os óleos vegetais refinados pelo azeite de oliva extra virgem menos que é rico em ácido oleico e em antioxidantes, Antórios. Aumente o consumo de peixes gordurosos, sardinha, salmão, atum menos pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E adicione chia ou linhaça moída às refeições para elevar o ômega-3 da dieta. Alimento 3. Gordura trans, o veneno que a indústria ainda coloca nos alimentos. A gordura trans é um dos raros casos em que a ciência chegou a um consenso praticamente unânime. Não existe nível seguro de consumo. Ela é prejudicial em qualquer quantidade. A gordura trans é criada industrialmente por um processo chamado hidrogenação, que adiciona hidrogênio aos óleos vegetais para torná-los sólidos à temperatura ambiente e prolongar a validade dos produtos. O resultado é uma gordura que o organismo não reconhece e não sabe metabolizar corretamente. Além de aumentar o colesterol LDL e reduzir o HDL. A gordura trans ativa diretamente as vias inflamatórias do organismo, elevando marcadores como a proteína C reativa e o fibrinogênio. O impacto cardiovascular é tão bem documentado que vários países e a própria OMS estabeleceram metas para sua eliminação da cadeia alimentar. O problema é que ela ainda está presente em muitos produtos pipoca de micro-ondas, salgadinhos, margarinas, biscoitos recheados, sorvetes industriais, bolos prontos e refeições congeladas. Procure nos rótulos as expressões gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada. Se aparecer, deixe o produto na prateleira. Orientação prática. Leia os rótulos sempre. Qualquer produto com gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada é inflamatório, independentemente de qualquer outro benefício que possa ter. A gordura trans não tem compensação nutricional que justifique o consumo. Alimento 2. Álcool inflamatório que tem boa reputação e merecida. O álcool é um dos temas mais delicados em nutrição, porque existe uma narrativa cultural muito forte de que o vinho tinto, por exemplo, é saudável por causa do resveratrol. A realidade científica é mais complexa. Quando o fígado metaboliza o álcool, ele produz acetaldeído, um composto tóxico com potente ação inflamatória. O álcool também altera o microbioma intestinal de forma negativa. Aumenta a permeabilidade intestinal, o que os pesquisadores chamam de liqui, e sobrecarrega o fígado de forma progressiva. A quantidade de resveratrol presente no vinho tinto é tão pequena que você precisaria beber quantidades prejudiciais para obter algum benefício mensurável desse composto. É muito mais eficiente obter resveratrol de uvas, de frutas vermelhas ou de suplementos específicos, sem os danos colaterais do álcool. Para pessoas acima de 60 anos que já têm inflamação crônica, pressão arterial elevada,
problemas hepáticos ou usam múltiplos medicamentos, o álcool representa um risco que raramente é compensado por qualquer benefício. Orientação prática. Se você consome álcool regularmente, reduza gradualmente. Beber de forma eventual e moderada menos uma taça de vinho no jantar de fim de semana menos é diferente do consumo diário. O impacto inflamatório está principalmente no consumo frequente e regular, não no eventual. A Alimentum, o LTAPA Fissa Docil, campeão da inflamação. E o que reúne todos os vilões em um só produto e chegamos ao número 1 menos o alimento que concentra em um único produto praticamente todos os fatores inflamatórios que discutimos hoje. Os ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos de pacote, cereais matinais açucarados, refeições congeladas prontas, biscoitos recheados, macarrão instantâneo menos combinam açúcar em excesso, gordura trans, óleos vegetais refinados, carboidratos refinados, conservantes, corantes, aromatizantes e emulsificantes numa única embalagem projetada para ser irresistível. Os emulsificantes merecem atenção especial, como discutimos no vídeo sobre intestino. Compostos como polisorbato, meatiacarragenina comprometem a camada de muco que protege a parede intestinal, aumentando a permeabilidade e contribuindo para a inflamação sistêmica. O conceito de ultraprocessado vai além dos ingredientes individuais. É a combinação, a forma de processamento e os aditivos que criam um produto que o organismo não reconhece como alimento natural e que ativa respostas inflamatórias de formas múltiplas e simultâneas. Estudos de grande escala mostram que populações que consomem mais ultraprocessados têm marcadores inflamatórios significativamente mais elevados e maior incidência de praticamente todas as doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Orientação prática: o objetivo não é perfeição, é redução progressiva. Se hoje você consome ultraprocessados diariamente, comece substituindo um por dia. O café da manhã ultraprocessado por ovos com legumes. O lanche de biscoito por castanhas e iogurte natural. Cada substituição reduz a carga inflamatória e melhora o microbioma. Os alimentos que sabem o que colocar no lugar agora que sabemos o que retirar, vamos falar sobre o que colocar. Porque, como eu disse no início, não adianta só retirar o que inflama. É preciso também alimentar a desinflamação. As frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, framboesa menos são ricas em antocianinas, compostos com potente ação tora documentada em estudos. São também de baixo índice glicêmico e ricas em antioxidantes que protegem o tecido cerebral. O tomate, rico em licopeno, tem propriedades antrose cardioprotetoras bem estudadas. A goiaba e o mamão também são fontes relevantes de licopeno. As folhas verdes, couve, brócolis, espinafre, fornecem magnésio, folato e uma variedade ampla de antioxidantes que modulam a resposta inflamatória. Os peixes gordurosos, sardinha, salmão, atum menos fornecem ômega-3 EPA e D, que são diretamente convertidos em compostos antais pelo organismo. O azeite de oliva extra virgem contém oleocantal, um composto com ação tarória comparável ao ibuprofeno em estudos laboratoriais menos além de antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos. As especiarias menos açafrão da terra com pamino, gengibre, canela, alho. Alecrim menos tem compostos bioativos anti-inflamatórios que discutimos em detalhes em vídeos anteriores do canal. O chocolate amargo com alto teor de cacau menos acima de 70% menos contém flavonoides com propriedades amas e neuroprotetoras documentadas. 1 ou 2 quadradinhas por dia são suficientes para o benefício. O erro mais comum que eu vejo é a pessoa que decide cuidar da inflamação, começa a tomar cúrcuma, chá verde ômega mir, mas continua comendo embutidos no café da manhã, pão branco no almoço e biscoito recheado à tarde. É como tentar encher um balde com furo. Você pode colocar água antatória o dia todo menos, mas se o balde está vazando por causa da dieta inflamatória, o resultado vai ser frustrante.
A estratégia que funciona é dupla: acrescentar os alimentos que desinflamam e retirar progressivamente os que inflamam. Não precisa ser tudo de uma vez. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Comece pela substituição mais fácil para você. Para muitos é o café da manhã. Trocar o pão branco com embutido por ovos com legumes já é uma mudança enorme na carga inflamatória diária. Os 7 alimentos que mais inflamam o organismo após os 60 anos são embutidos e carnes processadas, carboidratos refinados, açúcar adicionado e escondido, óleos vegetais refinados em excesso, gordura trans, álcool e ultraprocessados. Os principais alimentos antais são frutas vermelhas, vegetais viro, peixes gordurosos, azeite extra virgem, oleaginosas, especiarias como açafrão e gengibre, e cacau puro. A estratégia é substituição progressiva, não restrição radical. Cada mudança pequena e consistente reduz a inflamação crônica e melhora a qualidade de vida de forma mensurável. A dor nas articulações, o cansaço crônico. A sensação de que o corpo está sempre pesado menos muitas vezes não são sinais de envelhecimento inevitável. São sinais de inflamação que pode ser reduzida, com as escolhas certas no prato. Com consistência ao longo do tempo. Você tem mais de 60 anos. Tem sabedoria, tem história, tem o direito de viver com energia e sem dor desnecessária. Comece hoje com uma substituição, com uma escolha diferente na próxima refeição. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você ama, menos especialmente com quem convive com dores articulares e cansaço crônico e nunca associou isso à alimentação. Me conta aqui nos comentários qual desses 7 alimentos foi a maior surpresa para você e qual substituição você vai fazer primeiro. Adoro ler as respostas de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí embaixo. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se muito bem. Até o próximo vídeo.